Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal A Vida Nunca Para. Meu nome é Elvira Lunieri e a proposta deste canal é levar para vocês conteúdo referente à mulher madura. Seriam dicas de beleza, de moda, de entretenimento e de viagem. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês uma dica de uma viagem internacional. Algumas dicas que eu consegui pegar aí e também que eu me identifiquei com essas dicas, né? Bom, não esqueçam de clicar no like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo. Assim vocês me ajudam a crescer. Bom, gente, em 2013 eu realizei uma viagem com meu esposo e mais um casal de amigos e a filhinha deles à Europa. Era um sonho conhecer a Europa e graças a Deus, né, eu tive essa experiência maravilhosa de conhecer o velho mundo, como é conhecido, né? A Europa, ela é um continente que carrega um histórico cultural extremamente valioso, né? E a gente também sabe que foi um continente por muito tempo dominado pelos romanos, e aí a gente encontra essas marcas deixadas por eles em muitos países na Europa. Bom, a viagem que eu realizei para a Europa em 2013, nós foram somente 16 dias de viagem e nós tivemos a oportunidade de conhecer 4 países. Nós fomos do Brasil para a França, da França nós fomos para a Bélgica, da Bélgica nós fomos para Inglaterra, da Inglaterra para Holanda. E isso foi assim, uma viagem realmente reveladora, né? Por quê? Porque enquanto ser social que nós somos, né, a gente tem a oportunidade de conhecer países onde essas diferenças sociais, elas não são tão latentes como no Brasil, né? Exemplo, a Holanda, por exemplo, é um país de grandes oportunidades, né, para todos os seus cidadãos. E aí a gente percebe que a diferença de salário, ela não é tão grande como acontece no Brasil. Eu acredito que esse grande número de migração de brasileiros para Portugal esteja diretamente ligado com isso, porque em Portugal também não há muita diferença social, né? Entre o menor salário, por exemplo, o maior salário também é uma diferença pequena. Mas em Portugal o salário mínimo é menor, né? Então isso aí pode ser uma diferença assim que alguém possa entender que seja tão negativa, mas de fato não é, porque o custo de vida lá também é menor, né? Bom, eu preparei aqui para vocês algumas dicas, tá? De viagem para vocês que pretendem fazer uma viagem internacional. Primeiro, na época que eu fui, né, para Europa, a gente nem precisou fazer aquela trâmite de visto, né, que é algo tão burocrático, né? Não houve necessidade porque existe acordo, né, com o Brasil, de brasileiros poderem viajar sem precisar de vistos. Bom, e vamos às dicas, tá? Primeiro de tudo, se planeje e pesquise bastante antes de você fechar um pacote internacional, né? E esse é o primeiro ponto. Leia
assim, de forma muito detalhada, o contrato que você vai fechar, tanto com empresas aéreas quanto hotéis, né? Isso é muito importante. Para evitar o bloqueio do seu cartão em viagem internacional, que isso já aconteceu conosco, verifique, dá uma ligada para a administradora do seu cartão, verifique se há necessidade de desbloquear o seu cartão, se ele já está desbloqueado, enfim. Esse é um item bem importante para você não ficar sem o seu cartão de crédito numa viagem internacional, certo? Bom, quarta dica, desconfie de tudo, né? Não aceite ajuda de alguém para carregar suas malas, não passe informações muito pessoais, como qual hotel que você está, né, para evitar alguns transtornos. Inclusive, né, em alguns lugares que você possa visitar, cuidado com a sua documentação, né, com a sua bolsa, de você estar com seu passaporte na bolsa e você ser furtado e aí você ficar em apuros, né, numa viagem internacional. Bom, leve dinheiro em mãos, né, porque alguns países até dão aí um valor limite para você entrar no país, né, um valor mínimo. Verifique também se os seus cartões estão ok, está tudo certo com seus cartões, para você ter essa flexibilidade de usar tanto o cartão quanto o dinheiro em espécie. Mas cuidado com o cartão de crédito, você pode tomar um susto, né? Porque o cartão de crédito, ele tem um ciclo, né? E dentro desse ciclo, a atualização do câmbio, né? Então, muito cuidado, principalmente nessa época. Uma dica bem importante que eu dou, para você não perder os pontos turísticos importantes da localidade que você está visitando, é usar os ônibus de turismo. Então, essa dica de utilizar o ônibus de turismo na cidade que você está visitando, ela é bem importante porque, exemplo, na Inglaterra nós passamos 24 horas apenas e com aquele passeio que tem com o ônibus turístico, nós conhecemos os pontos mais importantes ali, os pontos turísticos mais importantes de Londres. Foi bem legal. Outra dica é de você lembrar de pesquisar o país que você vai viajar, os costumes, os hábitos, isso é muito importante, porque o choque cultural, gente, é muito forte. Então, aquilo que você faz, que você costuma fazer no Brasil, que soa como natural, como normal, no país que você for visitar, de repente aquilo soa como algo agressivo, como algo que realmente cause um choque, né? Então, é importante você lembrar desse detalhe. É um exemplo, na Bélgica, a gente saindo do trem-bala, o meu esposo esbarrou em uma senhorinha, né? E aí ele tocou no ombro dela, sorry. Ela virou muito incomodada e disse, não me toque, né? Que é uma questão cultural. A gente sabe que, né, a Europa houve muitas pestes, né? Essa questão de febres. E no período do higienismo, se percebeu que o contato físico era uma forma de transmissão, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente precisa lembrar, né, que o brasileiro, mesmo que o brasileiro seja uma pessoa muito afetuosa, muito de toque, né? Lembrar que quando a gente viaja para a Europa, principalmente para a Europa, então outra dica importante é lembrar de praticar, de treinar bastante o inglês antes de ir, porque esses países você consegue se comunicar em inglês, né? Porque são países bilíngues, exceto lá na França, o interior da França a gente sentiu mais isso, né? A resistência, ela é uma resistência histórica devido aos conflitos, né, entre a França e a Inglaterra. Alguns
mais antigos, né? Não os jovens, mas as pessoas mais idosas, elas realmente nem querem manter uma conversa em outro idioma, a não ser o idioma original deles, né? Isso também é um fator bem importante, porque o viajar com a dificuldade de se comunicar realmente é complicado. Bom, gente, outra dica que eu deixo aqui para vocês é vocês se preocuparem, né? Se vocês tomam alguma medicação e que essa medicação ela é contínua, né? Lembrem de levar seus remédios e mais a receita desse remédio que você toma, né, de forma contínua, para apresentar em algumas alfândegas. Eles chegam a pedir a receita. Não é sempre, mas, né, melhor se prevenir.
e nós vamos falar sobre viagem, assim vocês me ajudam a crescer. Beijo grande! Vendo? 1, 2, 3, testando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no like. Beijo grande. Tchau, tchau.